Hoje você vai conhecer uma história emocionante sobre uma menina que foi rejeitada pelo próprio pai por causa de sua aparência, mas acabou encontrando um novo lar nas mãos de um fazendeiro simples e com um coração maior que a própria fazenda. Uma história de dor, superação e amor verdadeiro que vai te emocionar até o fim. Se você gosta de histórias assim, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora a história vai começar. A caminhonete velha parou em meio à estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que fez Sofia apertar os olhos. O pai desceu sem dizer nada, abriu a porta do passageiro e mandou que ela saísse. Ela segurava uma sacolinha com algumas roupas e um ursinho de pelúcia, o único que havia restado da infância. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, o homem apontou para um senhor que a esperava perto de uma cerca, chapéu de palha na cabeça e olhar sereno. A partir de hoje, é ele quem vai cuidar de você, disse o pai com voz fria. As palavras foram como facadas. Sofia ficou parada, sem conseguir se mover, enquanto o pai subia novamente na caminhonete e arrancava, sem olhar para trás. O som do motor se afastando foi o último que ela ouviu antes do silêncio absoluto do campo. O homem se aproximou devagar. Era alto, de pele queimada de sol e mãos marcadas pelo trabalho. Chamava-se Augusto. Ele observou a menina com um misto de compaixão e surpresa. Parecia não entender muito bem por que uma criança havia sido deixada ali, sozinha. Pode ficar tranquila, menina. Aqui ninguém vai te fazer mal, disse com voz rouca e calma. Sofia apenas assentiu, enxugando o rosto com as costas da mão. Seguiu o homem até a casa simples, de janelas azuis e varanda de madeira. Um cachorro velho os recebeu abanando o rabo, e algumas galinhas ciscavam perto da escada. O cheiro de terra úmida e o som distante de vacas e passarinhos formavam uma música estranha para ela, acostumada ao barulho da cidade. Nos primeiros dias, o silêncio era quase insuportável. Augusto falava pouco, apenas o necessário. Mostrou o quarto onde ela dormiria, pequeno, mas limpo e com uma cama arrumada. Deixou comida sobre a mesa e explicou onde ficavam as coisas. Não perguntou nada, não exigiu nada. Apenas a deixou à vontade, como se entendesse que o tempo falaria por ele. Sofia chorava todas as noites. Sentia falta da mãe, que havia morrido anos antes, e agora o abandono do pai fazia o peito doer de um jeito que ela nem sabia descrever. Nos dias seguintes, começou a caminhar pela fazenda, observando as plantações, o curral e os trabalhadores. Aos poucos, o medo foi se transformando em curiosidade. Augusto, de longe, havia tentando se adaptar. Um dia, a encontrou observando o bezerro recém-nascido e perguntou se queria ajudá-lo a alimentar o animal. A menina hesitou, mas aceitou. Sujou as mãos de leite, riu pela primeira vez em semanas, e o fazendeiro notou aquele sorriso tímido como um raio de sol depois de uma tempestade. Os dias foram se tornando mais leves. Sofia aprendeu o nome dos animais, ajudava a colher ovos e varria o terreiro. Augusto nunca a forçava a nada, mas elogiava seu esforço com um simples bom trabalho, o suficiente para encher o coração dela de orgulho. Certa tarde, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja, ela perguntou por que ele havia aceitado cuidar dela. Ele respondeu, olhando o horizonte: "Porque ninguém merece ser deixado para trás, menina." Aquelas palavras ecoaram dentro dela. Era a primeira vez que alguém demonstrava carinho sem esperar nada em troca. Sofia passou a sentir algo novo, uma sensação de segurança, como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde poderia respirar sem medo. Naquela noite, antes de dormir, olhou pela janela e viu Augusto sentado na varanda, tomando café e olhando as estrelas. O som dos grilos, o vento batendo nas folhas e o cheiro da madeira fizeram com que ela sentisse, pela primeira vez em muito tempo, que talvez o pior já tivesse passado.
Sem perceber, Sofia adormeceu, com um leve sorriso no rosto, como quem começa, lentamente, a acreditar que o destino ainda guarda algo bonito, mesmo depois de tanto sofrimento. Os dias começaram a seguir um ritmo tranquilo na fazenda. O sol nascia cedo, o canto dos galos ecoava pelos campos, e Sofia já havia aprendido a reconhecer o som de cada animal, o cheiro da terra depois da chuva e o gosto do café forte que Augusto preparava todas as manhãs. Embora ainda se sentisse deslocada, começava a encontrar conforto nas pequenas rotinas: alimentar os bezerros, varrer o terreiro, ajudar a recolher as frutas do pomar. Augusto a observava de longe, sempre discreto. Via na menina uma força escondida sob a timidez e o olhar cabisbaixo. Aos poucos, foi confiando a ela tarefas maiores: cuidar das galinhas, ajudar na horta, acompanhar os empregados. Sofia se dedicava com afinco, determinada a provar que podia ser útil. Pela primeira vez, sentia que fazia parte de algo. Mas fora da fazenda, o mundo ainda era cruel. Em um dia de feira, Augusto a levou até a vila próxima para comprar mantimentos. Era a primeira vez que Sofia saía dali desde o abandono. O coração acelerava enquanto caminhava entre as barracas coloridas, cheia de olhares curiosos sobre si. Alguns cochichavam, outros riam discretamente. "Olha lá, a menina que o pai largou no mato", murmurou uma mulher atrás de um balcão. "Tadinha, e ainda com aquele tamanho todo", comentou outra, rindo de canto. As palavras caíram como pedras no peito de Sofia. Sentiu vontade de desaparecer. Baixou os olhos, fingindo não ouvir, mas o rosto queimava de vergonha. Antes que pudesse se afastar, Augusto virou-se lentamente, o olhar firme como nunca. "Cuidem das suas próprias vidas", disse em tom baixo, porém cortante. "Essa menina trabalha mais do que muito homem daqui e merece respeito." O silêncio se espalhou. Ninguém respondeu. Sofia ficou sem reação, surpresa com a atitude dele. Quando voltaram à carroça, ela não conseguiu conter as lágrimas. "Por que o senhor fez isso?" perguntou com a voz embargada. "Porque ninguém zomba de quem tenta recomeçar", respondeu ele, secamente, olhando a estrada à frente. A partir desse dia, algo mudou entre os dois. Sofia passou a olhar para Augusto com uma mistura de gratidão e admiração. Já não o via apenas como o homem que a acolhera, mas como alguém que a enxergava de verdade, sem julgamentos. Ela passou a se dedicar ainda mais às tarefas da fazenda. Ajudava no trato dos animais, aprendia a plantar milho e às vezes ficava ao lado de Augusto, ouvindo suas histórias antigas sobre a terra, a chuva e o tempo. Ele falava pouco, mas cada palavra parecia ensinar algo importante. Certa manhã, ele a chamou para ajudá-lo a consertar uma cerca próxima ao riacho. Sofia se atrapalhou um pouco com as ferramentas e Augusto riu, coisa rara. "Vai com calma, menina. Aqui tudo se aprende devagar, igual o nascer do sol." Aquela frase ficou na mente dela o dia inteiro. Pela primeira vez, alguém acreditava que ela podia aprender, crescer, ser capaz. Quando terminou o serviço, suas mãos estavam sujas, o rosto vermelho, mas o coração leve. À noite, enquanto jantavam, Augusto comentou: "Você tem jeito para isso." "Para quê?" perguntou surpresa. "Para cuidar da terra, dos bichos, das pessoas." Sofia ficou em silêncio, tentando esconder o sorriso. Era um elogio simples, mas carregado de significado. Sentiu que pertencia àquele lugar, não como uma hóspede, mas como parte dele. Com o passar dos meses, o vínculo entre os dois se fortaleceu. O fazendeiro, que antes vivia isolado, começou a falar mais, a rir de vez em quando. Sofia, por sua vez, já não se escondia atrás da vergonha. Caminhava pela fazenda de cabeça erguida, com os cabelos presos e o olhar mais firme. Certa tarde, quando uma tempestade forte se aproximava, ela correu para ajudar a proteger os animais. Augusto, observando sua coragem, sorriu orgulhoso. "Você está ficando uma mulher forte, Sofia."
Ela não respondeu. Apenas o olhou com os olhos marejados e sentiu que, pela primeira vez, alguém via nela algo além do que o mundo insistia em apontar. Naquela noite, deitada em sua cama, ouviu o som da chuva caindo lá fora e pensou que talvez o destino não tivesse sido tão cruel assim. Talvez aquela fazenda, com seu silêncio e seus cheiros simples, fosse o lugar onde ela realmente aprenderia o que significava ser amada de verdade. O tempo passou como as estações que coloriam a fazenda. As chuvas de verão deram lugar aos dias de sol forte, e Sofia já não era mais a menina assustada que chegou com uma sacolinha nas mãos. Suas roupas agora estavam gastas pelo trabalho, suas mãos calejadas e o rosto levemente queimado do sol. Mas havia um brilho novo em seus olhos, algo que nem ela mesma sabia descrever. Logo ao amanhecer, já estava de pé. Sabia o que fazer sem que Augusto precisasse pedir. Alimentava os animais, conferia os bezerros recém-nascidos e cuidava da horta com um zelo quase maternal. Parecia ter nascido para aquele ritmo, e o fazendeiro observava tudo com orgulho silencioso. Augusto, antes reservado e solitário, começou a mudar também. Passou a conversar mais, contava histórias antigas da fazenda e ria das trapalhadas de Sofia quando ela se atrapalhava com o balde ou deixava o galinheiro aberto. Era um tipo de convivência leve, quase familiar. Havia entre eles um respeito natural, algo que dispensava palavras. Certo dia, durante o café, Augusto a surpreendeu com um caderno grosso e um lápis. "Acho que já é hora de você aprender o outro lado da fazenda", disse, abrindo o caderno cheio de anotações e números. Sofia o olhou, confusa. "O outro lado? É, o das contas. Se um dia quiser mandar aqui, tem que saber quanto entra e quanto sai." Ela riu, achando graça da ideia, mas ele estava sério. Assim começaram as lições. Todos os fins de tarde, depois do trabalho, sentavam-se à mesa e Augusto explicava pacientemente sobre custos, vendas e colheitas. Sofia se encantava com aquilo. Nunca imaginou que um dia alguém se importaria em ensiná-la algo tão importante. A cada nova página, sentia o orgulho crescer, e Augusto via nela um talento natural, uma inteligência prática e sensível. "Você tem um olhar bom para negócio. Menina, enxerga o que vale antes dos outros verem", comentou um dia, folheando o caderno. Essas palavras ficaram na mente dela por dias. Já não se via mais como um peso. Pela primeira vez, acreditava que tinha valor. Mas, à noite, quando tudo ficava quieto e o vento soprava pelas frestas da janela, as lembranças voltavam como sombras. O rosto do pai, frio e distante, o momento do abandono, o som da caminhonete indo embora, tudo ainda a assombrava. Ela tentava afastar essas memórias, mas às vezes chorava baixinho, para que ninguém ouvisse. Augusto, certa vez, a encontrou na varanda, sentada e abraçada aos joelhos. Não perguntou o motivo, apenas se sentou ao lado e ficou em silêncio, olhando o céu. "Tem noite que a cabeça da gente não deixa a alma descansar", disse, sem olhar para ela. Sofia apenas assentiu, sem conseguir responder, mas aquele gesto, simples e silencioso, bastou para acalmá-la. Com o passar dos meses, a fazenda começou a prosperar. As plantações iam bem, os animais cresciam saudáveis e os trabalhadores notavam que havia algo diferente no ar. Sofia, com sua energia e sensibilidade, inspirava todos ao redor. Era respeitada e querida. Ninguém mais via nela a menina abandonada, mas uma jovem determinada, dona de um coração imenso. Augusto sabia que grande parte daquela mudança vinha dela. A presença de Sofia havia transformado não apenas a fazenda, mas também sua própria vida. Ele, que antes vivia preso à solidão e às lembranças do passado, agora se sentia em paz. Às vezes, enquanto ela falava sobre os planos para a colheita ou para ampliar o curral, ele apenas a observava.
O jeito que sorria, a paixão com que explicava as ideias, a forma como enxergava a beleza nas coisas simples. Sentia orgulho e um carinho profundo, algo que jamais imaginou sentir novamente. No final de uma tarde, depois de mais um longo dia de trabalho, Sofia parou diante do Campo Dourado e respirou fundo. Sentia o cheiro da terra, o calor do vento e o som dos grilos ao longe. Ali, naquele instante, percebeu que já não era mais uma estranha. Aquela terra, aquele céu e aquele homem silencioso que a acolhera. Tudo isso agora era parte dela. E mesmo que as lembranças do abandono ainda insistissem em visitá-la, Sofia começava a entender que o amor verdadeiro não apaga as feridas, mas dá força para seguir em frente. A fazenda, antes apenas abrigo, havia se tornado o lar onde ela finalmente florescia. A manhã da feira começou como qualquer outra. O sol ainda nascia quando Sofia e Augusto subiram na carroça, levando cestos de frutas, ovos e queijos para vender na cidade próxima. A viagem era longa, mas Sofia gostava dela. O vento no rosto, o barulho dos cascos dos cavalos e a paisagem verde que se estendia até onde os olhos podiam ver. Era uma das poucas vezes em que via o movimento das ruas, as vozes misturadas, o cheiro de pão fresco e café saindo das padarias. Quando chegaram, Augusto desceu primeiro, ajudando-a com as caixas. Em pouco tempo, montaram a barraca e começaram a vender. Os clientes se aproximavam, encantados com a qualidade dos produtos e com a simpatia da moça, que agora falava com confiança e um sorriso verdadeiro. Por um instante, Sofia sentiu orgulho. Pensou em como tinha crescido, em como a fazenda e Augusto haviam mudado sua vida. Mas esse sentimento durou pouco. Enquanto arrumava as frutas na banca, seus olhos se cruzaram com um rosto conhecido. Um rosto que o tempo não apagaria jamais. Era ele, o pai. O coração de Sofia disparou. As mãos tremeram e por pouco ela não deixou o cesto cair. O homem estava ali, a poucos metros de terno gasto, o mesmo olhar frio, mas agora carregando uma expressão cansada. Ele falava com outro comerciante, rindo de algo banal, completamente alheio à presença dela. Sofia ficou imóvel, sem saber o que fazer. Uma mistura de medo e esperança a dominou. Por um segundo, acreditou que ele haveria, que talvez se lembrasse que fosse se aproximar. Mas quando os olhares finalmente se encontraram, o homem desviou, como se olhasse através dela. Fingiu não reconhecer. Passou ao lado da barraca com passos firmes e indiferentes. O mundo de Sofia desabou. Sentiu um nó na garganta, os olhos arderam e um silêncio ensurdecedor tomou conta do seu corpo. Tudo ao redor pareceu desaparecer. O barulho da feira, as vozes, o riso das pessoas. Restou apenas a dor. Augusto percebeu imediatamente. Deixou o troco sobre o balcão e foi até ela, colocando a mão firme sobre seu ombro. — O que houve, menina? — perguntou baixinho. Sofia tentou falar, mas a voz não saiu. As lágrimas começaram a cair, silenciosas. Ele não perguntou mais nada. Apenas se colocou entre ela e a rua, como se quisesse protegê-la daquele fantasma do passado. Quando voltaram à fazenda, ela passou o resto do dia em silêncio. Sentou-se na varanda, abraçada aos joelhos, olhando o pôr do sol, sem enxergar nada. Augusto preparou o jantar e esperou que ela se juntasse a ele, mas ela não apareceu. Só mais tarde, quando o céu já estava tomado pelas estrelas, ele se aproximou. Às vezes, quem devia nos amar é quem mais fere, disse ele, sentando-se ao lado dela. Mas não é o sangue que faz da gente família, Sofia. É o cuidado. É quem fica quando todo mundo vai embora. Sofia o olhou com os olhos marejados. As palavras dele eram simples, mas entravam fundo, como bálsamo em ferida aberta. Ele fingiu que eu não existia, sussurrou. Então deixa que ele viva com isso. Você já tem quem te veja. Foi a primeira vez que ela chorou sem se esconder. Augusto a puxou para perto e deixou que ela desabafasse, sem pressa, sem perguntas.
Apenas ficou ali, segurando-a, até que as lágrimas viraram silêncio e o silêncio virou calma. Naquela noite, Sofia compreendeu algo que mudaria tudo. O amor verdadeiro não é aquele que a vida impõe, mas o que se constrói no dia a dia, em gestos simples, em olhares de cuidado. O fazendeiro que o destino colocara em seu caminho era o homem que, sem dizer muito, lhe ensinara o que era amor, respeito e pertencimento. No dia seguinte, ao acordar, ela se sentiu diferente. Havia uma força nova dentro dela, como se algo tivesse se libertado. Vestiu o avental, prendeu o cabelo e foi direto para o campo. O sol ainda nascia e o ar frio da manhã batia no rosto. Augusto a encontrou recolhendo lenha e sorriu, sem precisar perguntar nada. Ela retribuiu o sorriso, leve, sincero, cheio de paz. Daquele dia em diante, Sofia trabalhou com ainda mais vontade. A fazenda florescia, e ela florescia junto. O que antes era abrigo se transformara em lar. Cada canto da propriedade carregava um pedaço da sua história. Cada planta parecia crescer junto com ela. O passado ainda existia, mas já não aprendia. Porque agora, quando pensava na palavra família, não via mais o rosto frio de quem a abandonou, e sim o olhar calmo e bondoso de quem escolheu ficar. Os meses seguintes trouxeram um frio diferente, mais intenso que o comum. As manhãs estavam cinzentas, o vento soprava cortante e um silêncio estranho pairava sobre a fazenda. Sofia logo percebeu que algo não ia bem. Augusto, que sempre fora firme e disposto, começou a se cansar com facilidade. Tossia com frequência, perdia o apetite e passava longos períodos sentado na varanda, olhando o horizonte sem dizer uma palavra. No início, ele disfarçava. Quando Sofia perguntava, ele respondia com um sorriso forçado. É só cansaço, menina. A idade chega para todo mundo. Mas ela sabia que havia algo mais. Certa manhã, ao entrar no quarto dele para deixar o café, viu o homem tentando esconder uma mancha de sangue no lenço. O coração de Sofia disparou. Aproximou-se sem dizer nada, tomou o lenço de suas mãos e o olhou nos olhos. Um olhar cansado, porém sereno. Por que não me contou, Augusto? Perguntou com a voz trêmula. Ele suspirou, apoiando-se na cadeira. Porque não queria te preocupar. Já perdi muita coisa nessa vida, não queria que a doença levasse também a tua paz. A partir daquele dia, Sofia não o deixou mais sozinho. Passou a acordar antes do amanhecer, preparar os remédios, fazer sopas, verificar se ele se cobria direito. A cada dia, via o corpo dele enfraquecer um pouco mais, mas também via o brilho persistente em seu olhar. Um brilho de quem sabia que havia encontrado, enfim, um motivo para continuar lutando. Certa noite, quando a febre dele subiu, Sofia ficou sentada ao lado da cama, trocando panos frios e segurando sua mão. O fazendeiro abriu os olhos, respirou fundo e falou com dificuldade. Eu nunca te contei, mas sempre quis ter uma filha. A vida não deixou. Tive chances, mas perdi. Quando você chegou, tão perdida e assustada, fez uma pausa, tentando conter a tosse. Achei que Deus tivesse me dado uma segunda chance. As lágrimas de Sofia escorreram silenciosas. Apertou a mão dele, com força, sentindo o coração apertar. E eu achei que nunca mais teria alguém para chamar de família, respondeu com a voz embargada. O senhor me deu tudo, Augusto. Tudo o que eu precisava para acreditar em mim de novo. Ele sorriu, fraco, mas com ternura. Então estamos quites, menina. Você me devolveu o que eu pensei ter perdido, o sentido das coisas. Os dias seguintes foram de luta. Sofia fez de tudo para que ele melhorasse. Cuidava das plantações, resolvia as pendências da fazenda e ainda voltava correndo para ficar ao lado dele. Às vezes, Augusto fingia dormir só para observá-la cuidando dele com aquele olhar de doçura e determinação. Era como se a vida o recompensasse, nos últimos capítulos, com o amor puro que ele sempre buscou. Em uma tarde calma, ele chamou Sofia até a varanda.
O sol se punha atrás das colinas, pintando o céu de tons dourados e rosados. Sabe, eu já vivi muita coisa, começou ele. Trabalhei, perdi, recomecei, mas foi só depois que você chegou que entendi o que é ter orgulho de alguém. Sofia, com os olhos marejados, sentou-se ao lado dele. Eu prometo cuidar de tudo, Augusto, da fazenda, dos animais, de tudo o que o senhor construiu, do jeito que o senhor me ensinou. Ele virou o rosto e sorriu, emocionado. Eu sei que vai. Você tem o coração certo para isso. Naquela noite, Sofia chorou em silêncio, não por desespero, mas por amor. Um amor que não pedia nada em troca, que não tinha laços de sangue, mas era mais forte do que qualquer outro. Os dias foram passando e a saúde de Augusto oscilava entre melhoras e recaídas. Mesmo assim, ele insistia em participar das tarefas, ao menos observando. Quando via Sofia no campo, comandando os trabalhadores e tomando decisões com firmeza, seus olhos brilhavam de orgulho. "Olha só para você", murmurava baixinho. "Quem diria que aquela menina assustada ia virar a dona desse lugar?" Sofia ouvia, fingindo não se emocionar, mas guardava cada palavra dentro do peito. Quando o inverno finalmente terminou, a fazenda floresceu de novo. As árvores voltaram a dar frutos, os animais se multiplicaram e a vida retomou o ritmo. Augusto ainda lutava contra a fraqueza, mas sabia que podia descansar. Sua maior obra já estava feita, e não era a fazenda, mas a mulher que ele ajudara a renascer. Na última tarde daquela estação, Sofia olhou para o campo e sentiu uma certeza firme dentro de si. Enquanto ela respirasse, o nome e o legado de Augusto viveriam, porque ele não apenas a acolheu, ele a ensinou o que é amor, e isso nem o tempo seria capaz de apagar. Os meses seguintes trouxeram um sopro de esperança. O frio foi embora, as manhãs voltaram a ser douradas e o canto dos pássaros anunciou um novo ciclo na fazenda. Aos poucos, Augusto começou a se recuperar. A febre diminuiu, o rosto ganhou cor novamente, e o homem que antes mal conseguia sair da cama passou a caminhar devagar pelos arredores, apoiado em uma bengala improvisada. Sofia acompanhava cada passo com o coração aliviado. Ainda que não dissesse nada, seu olhar denunciava a felicidade de vê-lo de pé outra vez. Ele, por sua vez, parecia se fortalecer só de observar a rotina que ela havia mantido viva enquanto ele esteve doente. Tudo estava em ordem. Os animais saudáveis, as colheitas abundantes e os trabalhadores motivados. Durante o período em que Augusto ficou debilitado, Sofia precisou assumir o comando das tarefas. No início, os peões não sabiam bem como reagir. Estavam acostumados a seguir as ordens firmes do patrão, não a voz suave de uma moça. Mas bastou pouco tempo para que todos percebessem que ela sabia o que fazia. Sofia organizava as equipes, distribuía as funções e sempre encontrava uma palavra de incentivo para quem errava. Tinha um jeito de fazer as pessoas darem o melhor de si sem precisar levantar a voz. Em pouco tempo, os homens que antes a viam com desconfiança passaram a respeitá-la profundamente. Certa manhã, enquanto supervisionava a plantação, um dos trabalhadores comentou: "Dona Sofia, a senhora tem o mesmo pulso do seu Augusto, mas um coração ainda mais leve." Ela sorriu, surpresa com o título, e respondeu com simplicidade: "Aqui ninguém é dono de nada. A gente só cuida do que Deus confia." A notícia da prosperidade da fazenda começou a se espalhar pela região. A colheita daquele ano foi a melhor em muito tempo, e até os comerciantes da vila notaram a mudança. Muitos diziam que era sorte, mas Augusto sabia que não era. Era Sofia, sua dedicação, sua sensibilidade e a forma como enxergava valor nas pessoas e nas coisas pequenas. Ele passou a observá-la de longe, sentado na varanda, com um orgulho silencioso. A menina assustada que chegou à sua porta agora andava pelo campo com a cabeça erguida, decidida, serena.
Às vezes ele se pegava sorrindo sozinho, lembrando-se da primeira vez que a viu, tremendo de medo com uma sacolinha nas mãos. Olha só o que o tempo fez de nós dois, murmurava para si mesmo. Eu achei que ia salvá-la, mas foi ela quem me salvou. Sofia, mesmo à frente de tudo, nunca se esqueceu de cuidar dele. Levava o café, trocava as bandagens, sentava-se ao seu lado ao entardecer para contar como havia sido o dia. Augusto ouvia atento, rindo de suas histórias, orgulhoso da mulher que ela se tornara. Em uma dessas conversas, ele disse algo que ficou gravado na memória dela. Você é a alma dessa fazenda agora. O que eu comecei, você aperfeiçoou. E se um dia eu não estiver mais aqui, quero que saiba que o lugar vai continuar vivo por sua causa. Sofia tentou disfarçar a emoção, mas os olhos marejaram. Não fala assim, Augusto. O senhor ainda vai ver muitas colheitas. Ele deu um leve sorriso. Já vi o suficiente, menina. Vi você florescer. Isso basta para mim. A partir daí, o respeito por Sofia se espalhou ainda mais. Era procurada pelos vizinhos, pelos pequenos fazendeiros que vinham pedir conselhos, e ela ajudava a todos, sem vaidade, sempre com aquela calma que conquistava corações. Em pouco tempo, a fazenda não era mais apenas uma propriedade próspera. Tornou-se um símbolo de recomeço, um lugar onde o trabalho e o afeto andavam juntos. Sofia havia transformado o que antes era apenas terra em um lar cheio de vida. Certa tarde, quando o sol se punha atrás das colinas, Augusto chamou-a para acompanhá-lo até o curral. Caminharam devagar, lado a lado, em silêncio. Ele observava os bois pastando e disse com a voz rouca: a gente passa a vida inteira tentando entender o que é sorte, mas eu acho que sorte mesmo é cruzar o caminho certo, na hora certa. Sofia o olhou e sorriu. Então o senhor teve sorte? Muita, respondeu ele com os olhos marejados. E o destino foi generoso comigo quando te trouxe para cá. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente dela por muito tempo. Naquela noite, ao olhar para as estrelas pela janela, Sofia compreendeu que não era mais a menina deixada para trás. Era agora a mulher que conduzia o sonho de outro com amor e propósito. A mulher que transformou dor em força e solidão em lar. E ali, entre o som dos grilos e o cheiro da terra molhada, ela percebeu que tudo o que viveram havia se tornado eterno, não porque o tempo parou, mas porque o amor, de um jeito simples e silencioso, havia enraizado naquela fazenda para nunca mais partir. Os anos correram como o vento que sopra pelos campos no fim da tarde. A fazenda cresceu, prosperou, e com ela cresceu também Sofia. Já não era mais a menina assustada que um dia chegou ali com os olhos marejados e o coração em pedaços. Tornara-se uma mulher forte, respeitada e dona de uma serenidade que encantava a todos que a conheciam. Seu corpo, antes motivo de zombaria, agora refletia saúde e confiança. O olhar era firme, o sorriso leve e sincero. Sofia aprendeu a enxergar beleza em si mesma. Não a beleza imposta pelos outros, mas aquela que vinha do que ela havia se tornado. O trabalho duro moldou suas mãos, mas também fortaleceu sua alma. Augusto, já envelhecido, observava tudo com um orgulho silencioso. Às vezes ficava horas sentado na varanda, apenas admirando a mulher que ela havia se transformado. Chamava-a de minha menina, mesmo sabendo que ela já não era mais uma menina havia muito tempo. Com o tempo, Sofia passou a cuidar não apenas da fazenda, mas também das pessoas ao redor. Ajudava famílias da vila, oferecia emprego a quem precisava e nunca deixava ninguém sair de mãos vazias. O que antes era um abrigo de sobrevivência havia se tornado um refúgio de esperança. A vida seguiu tranquila, até o dia em que um visitante inesperado apareceu. Era fim de tarde, e o sol se escondia atrás das colinas quando um homem desceu de uma carroça empoeirada e pediu para falar com a dona da fazenda. Sofia, ocupada com os animais, veio ao encontro dele. O tempo parecia ter congelado, e por um instante,
Diante dela estava o pai que a havia abandonado anos atrás. Estava envelhecido, abatido, com os olhos cansados e o rosto marcado pelo arrependimento. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. O silêncio pesava como uma lembrança antiga. Sofia, ele murmurou, a voz trêmula. Eu nem sei por onde começar. Ela o observou com calma, sem ódio, sem lágrimas, apenas serenidade. O coração, que um dia teria disparado de dor, agora batia tranquilo. Pode começar dizendo: "Por que veio?" Respondeu sem agressividade, mas com firmeza. O homem abaixou a cabeça. Contou que perdera tudo: o trabalho, a casa, os amigos. Que finalmente entendeu o mal que havia feito. Disse que não tinha para onde ir e que só pensava nela, a filha que abandonara. Augusto, ao longe, assistia à cena com o olhar atento, pronto para intervir se fosse preciso. Mas Sofia permaneceu firme. Eu vivi muito tempo esperando ouvir essas palavras, disse ela em tom sereno. Achei que o dia nunca fosse chegar. Ele tentou se aproximar, mas ela deu um passo atrás, mantendo a distância. Não por medo, mas por sabedoria. Eu te perdoei há muito tempo, pai. Não por você, mas por mim. Carregar raiva só me deixaria presa ao passado. As palavras pairaram no ar, leves e fortes ao mesmo tempo. O homem começou a chorar, envergonhado, incapaz de encará-la. Eu não mereço o seu perdão, disse entre soluços. Talvez não, respondeu ela, com um leve sorriso. Mas eu mereço viver em paz. Um silêncio profundo tomou conta do pátio. O vento balançava as folhas das árvores e o sol desaparecia no horizonte. O homem levantou o olhar e, pela primeira vez em anos, viu a filha como realmente era. Não a menina indefesa que ele deixara para trás, mas uma mulher completa, generosa e livre. Eu só queria te ver uma última vez, disse ele com voz embargada. Saber que você ficou bem. Sofia assentiu devagar. Fiquei melhor do que imaginei. A vida me deu uma nova família, um lar e um motivo para acreditar que o amor pode nascer até das maiores dores. Ele a observou por um instante, com lágrimas caindo pelo rosto enrugado. Então, sem dizer mais nada, virou-se e caminhou até a carroça. Antes de subir, olhou para trás e a viu sorrir. Um sorriso doce de quem não carrega mais nenhum peso. Aquele foi o adeus que ambos precisavam. Ele partiu em silêncio, levando consigo o arrependimento. E ela ficou, leve, sentindo uma paz que nunca havia conhecido. Quando Augusto se aproximou, Sofia o abraçou com força. Nenhuma palavra foi dita, mas ele entendeu tudo. Naquela noite, enquanto o céu se enchia de estrelas, Sofia olhou para o horizonte e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente livre do passado, da dor, da necessidade de provar algo a alguém. Era dona da própria história. A menina abandonada havia se tornado a mulher que escolheu perdoar. E naquele perdão, ela encontrou o maior tesouro de todos. A liberdade de ser quem sempre quis ser. Os anos seguintes transformaram a fazenda em um símbolo de esperança. O que antes era apenas um pedaço de terra afastado se tornou um lugar conhecido por todos da região, não só pela fartura das colheitas, mas pela generosidade que brotava em cada canto. Quem chegava ali era recebido com café quente, sorriso sincero e a sensação de que estava em casa. Sofia havia criado muito mais do que um negócio próspero. Criou uma comunidade. As famílias da vila vinham até ela em busca de conselhos, oportunidades e até conforto. Ninguém saía sem ouvir uma palavra de incentivo, sem levar um pouco da força que ela transmitia. E todos sabiam. A fazenda de Augusto e Sofia era diferente. Ali, o que movia as pessoas não era o lucro, mas o coração. Augusto, já com os cabelos totalmente brancos, passava os dias sentado na varanda, observando o vai e vem dos trabalhadores e dos visitantes. O velho fazendeiro sorria em silêncio, como quem sabia que cumpriu sua missão.
Sofia fazia questão de envolvê-lo em todas as decisões. Nunca tomou o comando sozinha, sempre o tratou como parte viva daquele lar. O Senhor plantou as raízes, Augusto. Eu só cuidei para que dessem frutos, dizia ela com carinho. Ele ria, balançando a cabeça. Você fez muito mais do que isso, menina. Você transformou o que era meu em algo que pertence a todos. Com o tempo, os dois se tornaram uma referência de afeto e respeito. Não havia quem não admirasse aquela relação, uma amizade verdadeira, construída sem laços de sangue, mas com tudo o que o sangue raramente carrega: amor, lealdade e gratidão. A cada estação, Sofia encontrava uma nova forma de retribuir o que a vida lhe dera. Abriu um pequeno celeiro comunitário onde guardava parte das colheitas para distribuir às famílias mais pobres. Criou um espaço para as crianças aprenderem a ler e escrever, usando os livros que o próprio Augusto havia guardado ao longo dos anos. E todos os domingos reunia os trabalhadores para um almoço coletivo, onde a mesa era farta e o riso sincero. Nessas reuniões, Augusto observava tudo em silêncio, emocionado. Às vezes, lágrimas discretas escapavam quando via as crianças correndo pelo pátio, o cheiro da comida se misturando ao som das vozes alegres. Em um desses dias, ele disse a Sofia: "Quando eu for embora, quero que esse riso continue ecoando por aqui. É o som mais bonito que o mundo pode ter." Sofia segurou a mão dele e respondeu com firmeza: "Nada vai se calar enquanto eu estiver viva. O Senhor me ensinou o valor de ficar, mesmo quando é difícil. Agora é minha vez de retribuir." As estações se sucederam e a fazenda continuou crescendo. As plantações floresciam com abundância, o gado prosperava e os trabalhadores pareciam formar uma grande família. Muitos diziam que aquele lugar tinha algo sagrado, uma energia diferente, como se cada grão de terra carregasse um pouco da alma de quem o cultivava com amor. Com o tempo, Sofia percebeu que a rejeição do passado já não doía. Pelo contrário, ela entendeu que foi justamente aquele abandono que a guiou até ali. Se o pai não a tivesse deixado, talvez nunca tivesse conhecido Augusto, nunca teria aprendido a amar com tanta verdade. A vida, de algum modo misterioso, a levou exatamente onde ela deveria estar. Certa noite, enquanto o céu se enchia de estrelas e o vento trazia o perfume das flores do campo, ela se sentou na varanda ao lado de Augusto. O velho fazia carinho em um dos cães, e o silêncio entre eles era confortável, cheio de significados. "O senhor já pensou em como tudo começou?" perguntou ela. Ele sorriu, sem tirar os olhos do horizonte. "Penso todos os dias. E cada vez mais acho que Deus escreve certo mesmo quando a gente acha que é o fim." Sofia apoiou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali, observando o campo que agora florescia, não só de vida, mas de histórias. O tempo os unira de um jeito que nem o destino ousaria desfazer. Quando a manhã seguinte chegou, o sol iluminou a fazenda com uma luz diferente, dourada, suave, quase simbólica. Trabalhadores riam, crianças corriam, e Sofia caminhava entre todos com aquele mesmo sorriso tranquilo que carregava desde o dia em que escolhera perdoar. O passado, agora distante, parecia apenas uma sombra leve. O que restava era a certeza de que o amor verdadeiro não nasce de obrigações, mas de escolhas, e que as segundas chances, quando abraçadas com coragem, podem transformar a dor em bênção. Enquanto o vento dançava pelos campos e o som dos sinos ecoava ao longe, Sofia olhou para o céu e agradeceu em silêncio. A menina abandonada havia se tornado o coração de um lar, e a fazenda, o espelho perfeito da vida que ela construiu com bondade e propósito. E assim, entre o amor, o perdão e a gratidão, sua história se encerra. Não com um fim, mas com um recomeço. Um lembrete de que o destino sempre recompensa quem escolhe amar, mesmo quando o mundo parece não ter amor algum a oferecer.